Olá, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui para mais uma Hora do Encontro. A Hora do Encontro é o programa dos mestrados em promoção da saúde, tecnologias limpas e agora com uma novidade, também gestão do conhecimento. São os mestrados do Unicesumar, trazendo para vocês pesquisadores que vêm falar sobre os seus trabalhos, sobre as suas pesquisas que estão sendo desenvolvidas ou que já foram desenvolvidas nos mestrados. É importante que a gente possa tornar mais conhecida, levar ao público as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Afinal de contas, a ciência não pode e não deve ser algo tão distante da vida das pessoas. Vamos hoje receber uma convidada do Gestão do Conhecimento, o mestrado em Gestão do Conhecimento, coordenado pela professora Eli, e que é muito importante porque ela é a primeira que vem representando Gestão do Conhecimento. Como eu disse para vocês que vêm me acompanhando, antes nós tínhamos um mestrado em Promoção da Saúde e Tecnologias Limpas. Agora mais um mestrado vem estar junto com a gente na Hora do Encontro. E vamos receber então a Aline Stark. Olá, tudo bem? Bem, muito prazer em receber você aqui representando o mestrado. Obrigada eu pelo convite. Olha, Aline, a gente tem um grande prazer de agregar mais essa contribuição, a professora Eli conduzindo junto com os professores do mestrado também essas pesquisas importantes que estão sendo desenvolvidas. E então, eu gostaria que nesse primeiro encontro com os nossos ouvintes, e que muitos deles já acompanham o programa Hora do Encontro já há algum tempo, você falasse para a gente assim, o que é gestão do conhecimento? Quando a gente pensa em conhecimento e fala em gestão, parece que fica um pouco mais confuso. Sim, a gestão do conhecimento ela é a união de dois temas, Primeiro, da gestão em si, que muitas vezes é aplicado e tido somente aplicação em organizações, e do conhecimento. Então, se for para fazer uma definição assim bem macro do que é a gestão do conhecimento, é o processo de criar, compartilhar, usar e gerenciar o conhecimento que existe dentro de uma organização. Então, é uma área multidisciplinar, é possível aplicar a gestão do conhecimento em diversos tipos de empresas, desde uma escola que tem políticas diferentes, práticas diferentes, até numa grande corporação ou mesmo uma empresa do setor público, Então, assim, a gestão do conhecimento ela é aplicável a qualquer tipo de organização. No Brasil em si, se a gente for fazer um panorama mesmo, ela está um pouquinho mais de 20 anos. Só que fora daqui já vinha sido discutido o tema da gestão do conhecimento, E muitas vezes ele era visto como um ativo de conhecimento, Então, as empresas já estavam querendo identificar formas de gerenciar o conhecimento que existe dentro delas, porque é um elemento estratégico, é um elemento importante. Certo. Muitas vezes o conhecimento só está na cabeça das pessoas que executam os processos, Então a GC ela busca o contrário, tornar o que é tácito em explícito, Levar o conhecimento que está na cabeça para algo documentado. Então assim, de forma macro, gestão do conhecimento seria isso. E Aline? Steph, Steph e Aline. As pessoas chamam mais de Steph ou mais de Aline? Steph. Então, vou seguir a maioria. Ô, Steph, você, eu até deveria ter falado isso no início, mas essa é uma conversa, a gente vai num bate-papo e, enfim, acabei me esquecendo de dizer a sua formação, porque você é formada em administração. Isso. E fez mestrado em gestão do conhecimento aqui no Unicesumar. Correto. Quando foi que você terminou? Quando você concluiu o seu mestrado? É recente. É recente, eu comecei no ano de 2018, sou uma turma de 2018 e concluí no finalzinho de 2019 com a apresentação da dissertação, da pesquisa, que também foi voltada a uma entrega para organizações. Então, a ideia até mesmo da minha pesquisa era encontrar uma forma ou identificar uma forma como uma organização específica gerava conhecimentos e compartilhava. E como esse processo de criação e de gestão mesmo do conhecimento poderia ser levado para outras organizações, para que elas tivessem essas práticas aperfeiçoadas. Então, o foco também foi em empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia. Exato. Quem foi que orientou você nessa pesquisa? Professor Nelson. Professor Nelson,
Nelson Tenório. Nelson Tenório, que é professor aqui, né, do programa. Bem, então, a gente... Assim, uma coisa que eu queria te perguntar. Você terminou, então, o ano passado. 2019. 2019. Então, você não pegou, né, no transcorrer da sua pesquisa, o período de pandemia, né? Que foi, assim, a gente viu que durante a pandemia, muitos pesquisadores tiveram dificuldade, notadamente aqueles que tinham pesquisas de campo. No contexto dessa pandemia, desse momento difícil que nós estamos vivendo, como é que isso está impactando a gestão do conhecimento? Fortemente. É um elemento assim, que chama atenção. Acaba que a gente tem contato com diversas empresas que já aplicam e estão aperfeiçoando cada vez mais a gestão do conhecimento nessas organizações. Mas deu um boom. A pandemia, ela tornou evidente o problema do conhecimento nas organizações. Até um tempo atrás, até antes da pandemia, a grande maioria das empresas trabalhava presencial. Então, era muito fácil um colaborador, por exemplo, virar a cadeira, perguntar para o colega de trás e tirar uma dúvida. Então, ele tinha acesso facilitado ao conhecimento humano, ao que está realmente na cabeça do colega de trabalho, muitas vezes superior, que tem mais experiência. E aí a gente viu que em questão de semanas, né? Questão de semanas, as empresas tiveram no mínimo 3 cenários. Né? O primeiro é tirar todas as pessoas do presencial e mandar para o home office. Que foi uma mudança drástica. Totalmente, inclusive é algo que veio para ficar. Dificilmente as empresas vão voltar a ser 100% presencial, né? O que não é necessário fazer na empresa vai acabar continuando sendo no home office. Mas realmente as empresas não estavam preparadas, inclusive o escritório, que antes era uma mesa dentro de uma empresa, muitas vezes passou a ser a mesa da cozinha. Então, a gente viu que as organizações... Entrou dentro de casa, né? Entrou na casa das pessoas. Entrou e não estava preparado, é uma coisa que surgiu do nada. E da mesma forma que como as pessoas que foram mandadas para casa não estavam preparadas, as organizações também não estavam. Por quê, né? Como eu falei, antes você virava a cadeira e perguntava para alguém, ou você batia na sala de alguém e tirava dúvida. As reuniões eram muito mais pontuais e agora não. Agora você tinha que acessar a outra pessoa em um outro ambiente, muitas vezes usando outra tecnologia, fazendo uma reunião virtual, para tirar uma dúvida simples. Mas espera aí, por que esse conhecimento dessa pessoa-chave já não estava documentado? Né? Já não estava sistematizado, disponível para as pessoas. Então, nisso a gente viu uma diferença gigantesca entre uma empresa que já estava preparada, que já vinha documentando, registrando, disponibilizando, para uma empresa que não tinha nada de gestão do conhecimento. Então, esse é um dos cenários. Os outros 2 cenários que eu comentei é que muitas empresas tiveram que demitir colaboradores, infelizmente. E o que você faz com o conhecimento de uma pessoa que foi desligada? Uma pessoa que não vai mais atuar na empresa? O conhecimento dela se foi. Se não está registrado ali o que ela fazia, como fazia, dificilmente a empresa vai recuperar. Muitas vezes a gente é questionado, mas a continuação da empresa, né? Ela vai continuar com certeza, ela vai executar a atividade em si, mas ela vai ter um sofrimento organizacional. Esse conhecimento, capital humano não é facilmente replicável. Exato. Né? Então, assim, o que uma pessoa fazia e saiu da organização, pode ser por um dos principais motivos foi o desligamento, né? Que muitas empresas foram extremamente prejudicadas. Agora outra pessoa tem que fazer. Só que essa pessoa que vai fazer não tem o marcabouço, não tem a preparação que a anterior tinha. Então, ela vai sofrer para realizar aquela atividade que ela poderia facilmente realizar seguindo um manual, seguindo um procedimento, um acompanhamento. Né? E veio se somar uma angústia, um estresse que a pandemia em si nos colocou. Exatamente. Né? Então, quer dizer, a pessoa tem que aprender algo novo num cenário já bastante complexo, né? Exato. Então, o que você vem trazendo para nós aí é que
as empresas mais estruturadas que já vinham se preparando, né? Quer dizer, não por uma pandemia, mas para eventualidades, né? Momentos assim de exceção, se saíram melhor. Isso acaba nos mostrando a importância da gestão. Exato. Exatamente. Então, quando a gente pensa em organização e gestão do conhecimento, a gente tem que entender que a gestão do conhecimento ela é estratégica para a organização. Ela garante que os procedimentos vão ser realizados, disponibiliza, né, os materiais e permite que a atividade seja realizada mesmo em N tipos de cenários diferentes, em pandemia, seja no home office ou mesmo presencial. Então, ele disponibiliza. E só que, como falei anteriormente, nesse contexto de pandemia, houve um boom para a gestão do conhecimento. Então, assim, até alguns anos atrás, nós pesquisávamos por vagas ou empresas que atuavam em gestão do conhecimento e não era muito grande. A partir da pandemia, notou-se que estourou. Né? Então, as empresas estão procurando pessoas para trabalhar com gestão do conhecimento, estão abrindo vagas, abrindo áreas e entendeu-se que é importante gerir o que é um ativo da organização, né? Um bem importantíssimo para que a empresa continue e depois da pandemia se recupere, né? com força. Pois é, o que a Steph acaba nos colocando é que nós muitas vezes estamos, e claro, ninguém está negando o terrível momento que nós estamos vivendo com a pandemia, mas também há alguns aspectos, né, se é que a gente pode, no meio desse caos, pensar em alguma coisa positiva. Eu acho que uma das questões que a gente poderia colocar como interessante, né, é a valorização, talvez, de alguns setores, de alguns conhecimentos, de algumas áreas que antes da pandemia passavam mais desapercebidas, né? E eu acho que você vem colocando para a gente isso que a pandemia mostrou, como a gestão pode contribuir efetivamente para as organizações, porque todas as empresas sofreram muito, né? Agora as coisas já estão mais, diríamos, sossegadas, mas no primeiro momento foi de muitas incertezas, né? Como trabalhar em casa, né? Como dar aula de casa, né? Como você vai fazer? Eu falo dar aula porque é o meu métier, mas enfim, como fazer isso? E eu particularmente sofri bastante por conta, não sou assim muito tecnológica, né? E a gente realmente precisa pensar que a pandemia vai se estender aí por muito tempo, né? Quer dizer, com a vacinação, se Deus quiser, vamos voltar mais tranquilos, mas eu digo, ainda ela vai deixar reflexos, e esses reflexos serão a longo prazo, né? Exato, e apesar dos reflexos negativos, tem também essa transformação que as empresas não vão mais ser como antes, né? Então, Você acha que não volta mais aquele modelo, todo mundo numa empresa, numa sala, sentado? Que algumas empresas de tecnologia, Google e tal, já vinham fazendo isso, sim, né? Apenas apressou o processo, né? O processo. Então, principalmente quando a gente pensa em empresa de tecnologia, viu-se que o trabalho pode ser realizado em casa, sim, né? A partir do momento que o colaborador tem os recursos, né? Tanto tecnológicos, ferramentas adequadas, como um modelo organizacional para você trabalhar em equipe, por exemplo, no EAD. Sim. Você ter acesso às outras pessoas na tua casa. Steph, eu não sei se você analisou exatamente isso, né? Mas, enfim, há muitas críticas ao fato de que esse novo modelo, esse modelo de home office, sobrecarregou muito o trabalhador, que ele acabou trabalhando muito mais na sua casa, né? E que isso é algo que não foi, diríamos assim, considerado, né? Pelos empregadores, de um modo geral. O que você acha disso? Nesse sentido, eu acho que sobrecarregou sim, mas é muito mais porque a gente não estava preparado e a gente não tem a disciplina. Então, a gente saiu do presencial, a gente estava numa sala,
chegava próximo às 18 e pouquinho, dependendo do horário que o colaborador para, você já via uma movimentação para as pessoas irem para suas casas, suspender seu trabalho e voltar no dia seguinte. Quando você está em casa, você muitas vezes não percebe o tempo passando. Sim. Então, é um conjunto de não estar habituado com esse modelo. Para muitas pessoas, inclusive, tem gente que não gosta, que não gosta do modelo home office, prefere trabalhar direto dentro de uma estrutura, dentro da organização em si, em contato, principalmente pelo contato humano, né? Que a gente perdeu bastante. Mas eu acredito que seja muito mais pela disciplina. Nós não estamos disciplinados nesse trabalho em casa. Então, a gente está lá, você falou, na mesa da cozinha, de repente o marido entra para pegar um cafezinho, quem tem filho, o filho puxa. Sim. Eu já tive momentos, assim, dando aula, que o cachorrinho entrou e queria subir algo que ele, né, faz sempre, que é subir no meu colo. E eu dando aula e não sabia como é que fazia, empurrava o cachorro, até que no momento eu tive que pedir licença aos alunos e me colocar para fora. Enfim, eu acho que é isso mesmo, a gente ir se preparando, né, se organizando. Isso. Mas, Steph, uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, eu acho que talvez isso seja até, né, assim, uma curiosidade minha. No mestrado em Gestão do Conhecimento, os colegas pesquisam variados setores, alguns da área de educação, né, outros das áreas empresariais, é bastante amplo. Sim, inclusive tem uma linha de pesquisa que é a área de educação, né, gestão do conhecimento na educação, voltado para a educação. Então, escolas, que também deve ter sido muito requisitado nesse momento. Eu acredito que sim, e acredito que quem estava preparado para aplicar conseguiu dar conta do recado e conseguiu extrair o melhor do momento. Porque os impactos no setor educacional, como a gente viu e vê, que ainda continua, tem sido um dos mais, né, expressivos. Exato. Nós estamos aqui hoje conversando numa hora do encontro, no programa A Hora do Encontro, o programa dos mestrados em Promoção da Saúde, Tecnologias Limpas e agora Gestão do Conhecimento, com a Steph Aline Stark. Né? O programa de Gestão do Conhecimento é coordenado pela doutora Eli Massuda, que também é professora no mestrado em promoção da saúde, com muito conhecimento nessas áreas e conduzindo aí esse programa com muita competência, como é do seu feitio, né? Então, eu acho que assim, os alunos estão realmente dando continuidade, a despeito das dificuldades trazidas pela pandemia, às suas pesquisas e aos seus estudos. E isso é muito importante, uma vez que, como a gente vem dizendo aqui, nesse período se tornou tão importante aqueles que estavam preparados para a gestão das organizações nesse momento tão difícil. Steph, você fez administração, né? Sim. E você cursou a graduação aonde? Eu cursei em Marechal Cândido Rondon, que é no oeste do Paraná, na UniOeste. Ah, na UniOeste, conheço bastante, já estive lá. Isso. E aí você veio para Maringá, veio para fazer o mestrado ou você estava já morando aqui ou veio só para poder dar continuidade aos estudos? Eu vim para trabalhar e também para fazer o mestrado. Desde a graduação, o mestrado já era um objetivo, inclusive eu já escrevia indiretamente sobre gestão do conhecimento. Não tinha uma noção que futuramente eu iria trabalhar com gestão do conhecimento. Então isso já era assim o foco? Já direcionou, exato. Então quando eu vim para cá, eu já vim para fazer o mestrado e trabalhar. Steph, muitas pessoas acham que fazer mestrado é só para quem vai querer dar aula, né? Quem vai, assim, eu vejo pessoas muito pessimistas, né, em relação a pós-graduação, o que é um grande equívoco, porque eu acho que a pós-graduação tem uma função extremamente importante. Você passa daquela pessoa que consome, né, conhecimentos, teorias, àquele que vai pesquisar e que vai poder elaborar a sua própria contribuição para a sua área. Qual foi assim, você
quando tinha as expectativas, você mesmo disse que já vinha pesquisando. Sim. O mestrado atendeu a essas expectativas que você tinha? Atendeu, sim. Eu acredito que você vai concordar comigo, mas em muitas universidades, faculdades, nós vemos que os professores, eles são muito mais teóricos do que práticos, infelizmente. Então, eu sempre acreditei no modelo de juntar as duas. Sim. E eu tive vários professores que eram de mercado e também davam aula. E você percebe a diferença quando tem os dois tipos de professores. Então, quando você tem o mestrado e você está na graduação, está dando aula, e você também trabalha, você consegue apresentar um conhecimento prático, aquele que realmente se aplica na organização. E o mestrado ele contribui muito com as organizações. Diversas pesquisas, como melhorar procedimentos, melhorar práticas. Eu acredito que quem pensa que o mestrado ele é com foco para quem quer dar aula, está equivocado. Né? Então, e pensa que é só teoria, e não é isso. Não, inclusive venha conhecer o mestrado, né? Então, converse com a professora Eli, com os professores, vai ver um cenário completamente diferente. É um conhecimento. Existe teoria, com certeza. Sim, né? necessário. Porque você precisa desse... teórico é importante, as duas, Exato. Teoria e prática, elas não são excludentes. Né? Jamais. Não tem como excluir um do outro, né? Porque aquilo que você viu na teoria foi validado também. Então, você consegue replicar em outra organização, adequar, você precisa entender também a realidade da organização que você está trabalhando para ver o melhor modelo teórico para aplicar ali. Então, não tem como desassociar. Então, quem tem essa visão de mestrado é só para quem quer dar aula, venha conhecer o mestrado, conversa um pouquinho com quem fez. E também você pode entrar na página dos mestrados da Unicesumar. Você que tem interesse, você que está nos ouvindo, tem interesse mais para a área de saúde, veja o mestrado em promoção da saúde. A questão do meio ambiente, de sustentabilidade, também tão importante, o mestrado em promoção da saúde, coordenado pela professora doutora Sônia Bertolini. Você que tem interesse pela área de meio ambiente, sustentabilidade, veja o mestrado em tecnologias limpas da professora, coordenado pela professora doutora Márcia Andreazzi, ou o da professora, coordenado pela professora Eli, que é a gestão do conhecimento. Eu acho que o importante é a gente validar cada vez mais a importância do conhecimento, do estudo da ciência num momento como esse, mas, enfim, das complexidades que a pandemia trouxe, mas, enfim, o conhecimento é importante em qualquer momento, em qualquer instância da vida. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que os mestrados do Unicesumar, você vai encontrar nas páginas do Unicesumar, www.unicesumar.edu.br, mestrados, você vai encontrar todas as linhas de pesquisa, os professores, porque isso é muito importante, né? Isso. Professores, pesquisadores, professores que estão atuando e também você terá acesso a pesquisas que já foram desenvolvidas, dissertações que já foram defendidas e também você poderá ver, no caso, por exemplo, do mestrado em promoção da saúde, já com doutorado, né? Com uma boa avaliação da CAPES, tudo isso é muito importante a gente pensar. Eu acho que o mundo tem mudado muito, né? A gente não pode... Se antes a gente já dizia isso, né, Steph, não podemos ficar sem estudar, precisamos estar sempre aprendendo, parece que na pandemia isso se tornou algo que não tem como contestar. Exato, a gente só vai parar de estudar quando a gente morrer. Infelizmente, é o que acontece, porque todos os dias surgem novas tecnologias, novas ferramentas, formas de aplicar, e você precisa estar atento, estudando, buscando esses conhecimentos. O que é muito interessante também do mestrado é que as organizações, empresas podem procurar o mestrado. Sim. Então, tem uma interação muito legal entre empresas e o mestrado em si, para aplicar as práticas. Até fazer um mapeamento do conhecimento, né, maturidade, como a empresa está, e criar boas práticas ali dentro. Steph, você então formou-se na UniOeste, veio para Maringá para trabalhar, para fazer o mestrado no Unicesumar, e você está trabalhando
exatamente onde? Eu estou trabalhando na Coopercard, que é uma empresa aqui de Maringá, emissora de cartões, né? E eu assumi, desde o final do ano passado, o cargo de coordenadora de gestão do conhecimento e projetos. Então, já estou aplicando a GC dentro da empresa em que eu atuo. Então, realmente, ter feito o mestrado já agregou foi um diferencial profissional para você. Com certeza. Bem, vocês que estiveram nos acompanhando, eu conversei hoje com a Steph Aline Stark, que é mestra em gestão do conhecimento, formada em administração, com mestrado e, portanto, já desempenhando aquilo que se preparou, né, no mestrado em gestão do conhecimento, colocando na prática, falando aquilo que a gente, fazendo aquilo que a gente falou aqui, que é unir, né, a teoria, a prática e podendo se valer aí profissionalmente dos conhecimentos obtidos no mestrado em gestão do conhecimento do Unicesumar. Eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco, quero convidá-los para na próxima semana, no mesmo horário, estarem aqui novamente com a gente, porque toda semana é um convidado diferente falando com a gente. E quero agradecer a você, Steph, porque foi um prazer conversar com você. Você estava um pouco nervosa, sempre fica um pouco nervosa, mas depois com calma, com tranquilidade, porque falando daquilo que você sabe. Isso, daquilo que a gente conhece e ama e vê resultados, né? Então, isso eu acho que é o mais legal do mestrado. Você aprende a amar e ver a aplicação. Então, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, estamos sempre à sua disposição quando tiver mais novidades para trazer para a gente. Então, para vocês, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.